E nisso eu coloco agora mais uma fonte de alimentos que são anti-inflamatórios, que são as especiarias, né? Então é um outro grupo de alimentos aí que é outra dica, então é o terceiro grupo de alimentos aí que eu trago para vocês, que são anti-inflamatórios, que vão ajudar neste emagrecimento mais saudável, né? Que são as especiarias que são anti-inflamatórias. Dentre elas, a gente tem a grande maioria das especiarias que a gente utiliza para cozinhar, elas são anti-inflamatórias. A gente tem a cúrcuma, a gente tem o gengibre, tem o tomilho, o alecrim, manjericão, salsinha, enfim, tem alho, cebola, louro, enfim, são todas as especiarias que a gente utiliza e que elas têm esse poder anti-inflamatório no nosso corpo. Então, é super importante acrescentar essas especiarias, né, e essas ervas quando a gente está cozinhando, porque é uma forma a mais de consumir alimentos anti-inflamatórios. Por exemplo, você está fazendo ali um arroz, acrescenta um pouco de cúrcuma. Ali já é mais uma fonte de alimento que é anti-inflamatório, que vai te ajudar nessa desinflamação do organismo. Se você está cozinhando feijão, quem não cozinha o feijão e não coloca uma folha de louro junto, né? Então aí é mais uma fonte de alimento anti-inflamatório. Vai fazer um frango, por exemplo, coloca um alecrim junto com mostarda, fica super gostoso e é uma combinação excelente ali que ajuda a desinflamar. Sem contar também que o alecrim, ele ajuda até no processo de digestão. A digestão, ela fica melhor também, né? Então, vocês veem que utilizando ali... E assim, quando a gente coloca especiarias, são pequenas quantidades, né? A gente não precisa de quantidades enormes ali, né? Até porque isso atrapalharia muito o sabor e ficaria ruim. Então, acaba ajudando também. E sem contar que utilizando as especiarias, as ervas, né, as ervas aromáticas ali, tudo isso vai aguçando um pouco mais o paladar também, enfim. E a gente acaba utilizando menos sal para cozinhar, né? E que a gente sabe que o sal, em grande quantidade, ele ajuda a reter mais líquido, né? Então a gente se torna mais inchado, mais desconfortável, barriga sempre inchada, né? Então, isso, usando esses temperos, acabam ajudando também a diminuir a quantidade de sal. Porque vocês veem que não é o sal que tempera. Óbvio, a gente precisa de sal também, não tô falando que não, tá? Até porque o sal, ele também tem seus nutrientes que o nosso corpo precisa. Mas a gente não precisa, o tempero não é só sal, né? O tempero é muito mais do que isso, é dar um outro sabor através das ervas, né? Através das especiarias, né? De uma páprica, cúrcuma, louro, alecrim, enfim, todas aqui que eu já citei, né? Sem contar que algumas dessas especiarias, elas também são termogênicas, então elas acabam ajudando também a acelerar um pouco mais o nosso organismo, ajudando aí também nessa queima de gordura, né? Que é o caso também da canela também, que a gente pode usar, que ela é anti-inflamatória, é termogênica, assim como o gengibre também, né? Então, vocês veem aí que aliando um pouco de tudo, a gente consegue aí ter tanto uma desinflamação do organismo, quanto também aí uma ajudinha um pouco melhor aí, termogênica. Sem contar, né, o outro benefício de utilizar essas ervas, essas especiarias, né, além de dar um sabor magnífico às preparações, deixarem as preparações muito mais saborosas, a gente utiliza muito menos tempero pronto. Eu sei que tem muita gente também que acaba utilizando tempero pronto. E esses temperos prontos, eles nada mais são do que ricos em sódio e ricos em gordura. Eu não sei se vocês sabem, mas eles utilizam bastante gordura, sem contar também os seus aditivos químicos, né? Todos os seus conservantes, os seus aromatizantes, os seus realçadores de sabor, enfim, são todos um tempero, um simples tabletinho daquele,
é um veneno, é considerado ali um alimento ultraprocessado por todos esses conservantes, aditivos químicos que eles têm, né? E a gente sabe que o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, eles vão inflamar ainda mais o nosso organismo, pela presença desses conservantes, aromatizantes, enfim, tudo isso, porque esse acúmulo, né, desses aditivos químicos no nosso corpo, eles também vão desregular os nossos hormônios, né? Então, às vezes você tem ali uma desregulação hormonal por conta de um simples tempero pronto que você consome, né? Às vezes você tem uma rinite alérgica, uma pele mais acneica, pelo consumo desses alimentos aí mais ultraprocessados, né? Esses alimentos industrializados, tá? É não consumir esses alimentos aí ricos em conservantes, nesses aditivos químicos, né? Todos aí que a indústria coloca, né? A indústria, o que ela quer vender seus alimentos. Então, quanto mais palatável for, mais atrativo for, quanto mais realçadores de sabor tiver, mais você vai se viciar naquele sabor e mais você vai querer aquele alimento, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande naquilo que a gente coloca dentro de casa, na nossa despensa, tá? Então, quanto mais natural for, quanto mais a gente abusar das ervas aromáticas, né? E abusar assim, em cada preparação colocar um pouco, não estou falando para também jogar um monte ali de especiarias em uma única preparação, né? Senão também o sabor ele some, fica bem ruim. Então, ter essa cautela aí, né? Essa dosagem, essa mão aí na hora que a gente estiver cozinhando também, tá? Então, esse é outro benefício aí de utilizar tanto as especiarias quanto essas ervas aromáticas também, né? Então, por diminuir o consumo de sal, por diminuir o consumo de temperos prontos e, obviamente, o melhor deles é seu poder anti-inflamatório e algumas termogênicas que essas ervas e temperos têm, tá?